Mercado da soja, do milho, análise das questões externas, conflito no Oriente Médio, impactos nos custos de fertilizantes no Brasil, que está distante desse conflito, mas a instabilidade logística pode trazer consequências. Sobre esses assuntos eu vou conversar agora então com o Donovan Maia, que é CEO da Fox Digital Commodities. Muito bem-vindo. Boa tarde, Donovan. Boa tarde, Simone. Pois é, em uma semana o jogo vira de uma hora para outra, né? A gente vê esse conflito geopolíticos trazendo uma nova conformação para os preços aqui no Brasil. A influência geopolítica, ela influencia aí tanto nos combustíveis, mas acaba impactando em muito da nossa agricultura, desde o custo de produção até o preço de venda da nossa commodity, né? Pois é, eu pergunto para você, como é que está o mercado neste momento? Continua instável? Porque a gente vê essa preocupação mundial com esse possível fechamento do Estreito de Hormuz. A gente viu o parlamento já dando ok, mas ainda não está nada confirmado, né? Depois de tudo isso, dessa entrada dos Estados Unidos, o Estreito de Hormuz, a gente vem falando aqui, né, que é importante, por onde passa, então, escoa aí o petróleo, né, e derivados. Fala pra gente como é que anda o mercado, né? Está instável e diante de todos esses acontecimentos de sábado para cá. Simone, semana passada, na segunda-feira, a gente não sabia todo o reboliço que ia acontecer, né? Mas de semana passada para cá houve uma alta expressiva no complexo soja como um todo, que foi puxado pelo seguinte: um aumento no preço do petróleo que aconteceu de forma expressiva semana passada, puxou também o outro componente de energia ali, um concorrente de energia, que é o quem? Óleo de soja, que também concorre para energia. E esse aumento trouxe o preço de soja para cima. A gente viu a soja quase bater US$ 11, que fazia tempo que a gente não via ela bater, ela tinha chegado abaixo de US$ 10, mas tinha uma resistência muito grande nos US$ 10, chegou nos 10,50 e ficou num platô ali, parada. E aí, não tinha muita informação para fazer subir. Com essa escalada da guerra aí, com essa surpresa toda, a soja vai lá quase nos US$ 11, chega a 10,90. Isso gerou oportunidade, tanto para fechamento em reais por saco, para quem comercializa soja em dólares, tá? E agora, nesse final de semana, nós tivemos aí uma escalada novamente. Só que a gente vê muito que o mercado ele responde muito a boatos, né? Então, aquele boato ali, olha, vai acontecer uma grande guerra, estourou as bombas, os Estados Unidos entrou no jogo e aí fez toda essa dinâmica de preços subirem. Só que toda vez que o mercado sobe muito, ele tende a dar uma recuada. Então hoje foi um momento de recuo. Hoje as commodities estão todas em recuo novamente. Então soja recuando, óleo recuando, petróleo recuando. Então, só que esse recuo é pontual até o momento. Acabamos de ter uma notícia agora, tem meia hora, 40 minutos, falando sobre novos ataques do Irã à base dos Estados Unidos no Catar. O que que isso quer dizer? Opa, peraí, então não vai ser tão tranquilo assim. A gente não sabe se realmente vai fechar. Nós estávamos acompanhando os navios em tempo real hoje mais cedo. Aquele fluxo de navios que estava lá no estreito, eles pararam. Então tem muitos navios parados aguardando. Aí dois pontos que a gente pode observar. Um ponto é aumento no preço de fertilizantes. Então, muitas empresas no agro falam, tá sem lista. O que é isso? É lista de preço, literalmente. O pessoal congela a venda e fala, ó, não sei, não posso vender, não sei se eu vou conseguir entregar e não sei o preço que isso vai custar. Então, tem lista parada, então tem uma possibilidade de aumento no preço de fertilizantes, mas por outro lado, houve sim uma elevação dos preços da soja, tanto em dólar quanto em reais por saco, mas esse preço ainda é tímido. Por quê? Porque nós tivemos a grande safra brasileira, tem muita soja estocada e tem a pretensão de ter uma grande safra norte-americana, o que está limitando os ganhos na alta da soja, mas já é oportunidade. Nós vimos também um certo aumento hoje no preço do milho na Bolsa Brasileira, pequeno ainda, mas foi uma das únicas coisas que está tendo aumento hoje. Mas esses momentos de desafio de mercado, em que pese tudo de ruim que está acontecendo no mundo, essas guerras são muito ruins, são 59 conflitos armados que estão acontecendo nesse momento, e agora esse é o grande conflito no centro do mundo, né? Existem oportunidades para o produtor que está muito apertado. Nós sabemos que está complexo de ter funding para as operações, ou seja, o Plano Safra tem uma expectativa aí do dia 1º de julho sair, mas
com essa questão de taxação de LCI, LCA, a gente sabe que está com dificuldade de crédito no agro e com a Selic alta, o custo está alto. Então, esse custo de juros está muito alto e a soja está um preço baixo. Então, está uma sinuca de bico, Simone. O produtor rural ele vai ter que se profissionalizar e olhar muito atento para gestão de custo e gestão de comercialização. Porque o que acontece, Simone? Uma escalada de meio dólar, 50 centos, aí, aproximadamente R$ 6 que acontece na conversão para a soja brasileira. E R$ 6 no momento que nós estamos falando de margem apertada pode ser a diferença entre lucro e prejuízo para o produtor rural. Então, nesse momento agora, né, a gente vai ver cenas dos próximos capítulos, mas o produtor rural tem que estar preparado, olhando o mercado, olhando sua relação de troca, para poder fazer negociações pontuais, ser rápido e assertivo nesse momento. Porque a gente não sabe até que momento que a guerra se escala ou de repente você entra em um acordo. Então o produtor tem que ficar olhando seu preço de custo, ter seus preços alvos ali e ser muito rápido para poder capturar a oportunidade nesse mercado. E claro, olhando muito para a relação de troca, e nós estamos batendo muito sobre relação de troca. Eu sempre falei aqui, estava Valtemos, brincava muito. Dona, você fala muito de escalonamento de venda, você brinca muito com isso, mano. Realmente, escalonamento de venda vai ser uma grande chave para a agricultura brasileira, principalmente a partir, não vou falar nesse ano não, a partir desse ano. E outra questão é a relação de troca com a gestão de custos, tá? Porque, no final de contas, a gente vai ter que ver quantos sacos custa para eu produzir fertilizante, para eu produzir soja, quantos sacos de fertilizante eu preciso, quantos sacos vai custar a minha semente. Ou seja, é 12 sacos, é 15 sacos, é 20 sacos, qual que é o meu custo? Isso é o quê? É o preço do fertilizante dividido pelo preço de venda da minha soja ou do meu milho, que vai determinar quanto que eu preciso produzir para pagar aquela conta. Então, a virada de chave é essa nesse momento e que o produtor tem que estar muito preparado para poder fazer suas operações de bolsa, por exemplo, se Chicago subir bastante, conseguir fazer sua proteção em Chicago. Então, vou fazer uma utilidade pública aqui, viu, Simone? Quem não tem conta em uma corretora, qualquer que seja a sua corretora aí, para poder operar esses derivativos. O que são os derivativos? Aqui é derivado de soja, derivado de milho. Então, você pode fazer suas proteções lá em Chicago. Claro que procure sempre um assessor, um analista de sua confiança para poder fazer isso. Mas nesses momentos é crucial a gente poder operar dólar, preço em Chicago, preço na Bolsa Brasileira e o prêmio que é a sua soja, seu produto físico ali, né? Então a gente vai ter que ter muita cautela e muito cuidado na hora dessa comercialização, viu, Simone? Cautela, cuidado na hora de comercialização, o planejamento, o produtor tem que estar preparado para esse planejamento, como você trouxe aqui. Duas coisas, dona Vó. Então, na semana passada a gente falou realmente isso, né? Essa escalada do preço da soja, você falou que podendo quase, quem faz comercializa em dólar, né? Chegando quase a 11 dólares a soja. Hoje, um pouco nesse recuo aí, subindo um pouco para o milho. Eu queria saber quanto que subiu o milho aí. E quando você fala que está... a lista para fertilizantes está parada, porque não tem preço, não tem margem ainda, enfim, para essas negociações. Expectativa do produtor também em relação à próxima safra, né? Com tudo parado por enquanto, a gente não sabe se isso vai escalar ou não, se vai ter recuo, mas assim, falando hoje, é um sinal de alerta aí quando a gente fala nessa lista parada, ou seja, que aqueles que não compraram ainda, enfim, pode virar um bolo, sei lá, uma escalada aí em relação a essas compras e a nossa próxima safra? Exatamente, Simone. É difícil a gente falar que o cenário é complexo e vai ter que ter muita atenção, é justamente por causa disso. Porque quando nós olhamos, nós estamos agora, dia 23 de junho. Então, nesse momento, todos os produtores rurais estão olhando para a próxima safra, plantio ali em outubro e novembro. Só que para esse plantio em outubro e novembro, as aquisições de fertilizantes são feitas agora. E aí, assim, comprar fertilizante sem saber por quanto você vai vender o seu produto lá na frente é o tal do comprar a descoberto. Porque se você comprar um fertilizante, esse preço da soja lá na frente cair, quer dizer que ficou muito caro relativamente à sua produção, seu custo de fertilizante. Agora, se o preço subir, ele ficou mais barato. E é por isso que eu falo tanto de utilizar a bolsa, utilizar a estratégia de travamento, de proteção, porque exatamente esse é o desafio. O dólar, nós temos desafios no mundo inteiro aí, em relação a se o dólar vai subir ou cair por causa... Geralmente, quando você tem grandes conflitos mundiais, o dólar tende a subir, mas nós estamos tendo um momento agora que os investidores estão olhando muito a Europa, olhando o euro, olhando o Libra, então o dólar está meio que andando de lado. Ok, nesse ponto aí. O Brasil é atrativo pela sua alta taxa de juros, mas a confiança está um pouco baixa. Então, se a gente olhar, o dólar tende, nesse momento, a se manter numa estabilidade. Só que
exatamente olhando para a próxima safra, o produtor vai ter que definir. E aqui dou algumas dicas. Quem tem possibilidade, às vezes, fazer algumas contas. Se vai plantar soja, tem a possibilidade do milho verão, começar a olhar para o milho verão lá na frente, olhar custo, pode ser uma oportunidade para capturar margem, e isso faz parte da estratégia de diversificação de plantio. Nós fazemos geralmente soja na primeira safra, né? Geralmente safrinha, milho na segunda safra. Mas alguns produtores já estão olhando o milho verão como uma estratégia de ter esse produto disponível também para poder compor ali a sua estratégia de comercialização, porque justamente, Simone, o custo de produção está muito alto olhando lá para frente e todo esse desafio geopolítico está aumentando os custos. Então, se não tem nem lista, não sei nem qual preço que vai estar. Só que é exatamente isso. Se você tiver seus preços aí, conseguir ficar monitorando o preço de custo e olhando para o preço de venda, é essa hora que eu falo de olhar a relação de troca para o ano que vem. Agora, quando a gente fala de soja presente, eu acho que você tinha comentado, Simone, o preço da soja disponível ele não está variando em reais por saco, tá? Então já tem aí mais ou menos um mês que o preço não varia. Então quem armazenou até agora não viu grandes resultados dessa armazenagem para ver preços altos. Aqui no estado de Goiás, na casa dos 116, 118, 120 reais no máximo, mas isso a gente já tem uma certa estabilidade. Então cerca de 120 reais no centro do Brasil para a soja disponível. E agora falando em disponível, no milho, a nossa safrinha de milho começa a ser colhida agora, essa semana já deve começar a pegar tração, e aí a gente vai ver uma entrada de milho abundante. Quando você perguntou como que está o preço do milho, eu falo que ele subiu um pouquinho na bolsa hoje, um dos poucos que subiram cerca de 50 centavos na bolsa hoje, mas o preço do milho está ali entre 45 e 50 reais, pensando assim, vou falar milho na roça, né? Aquele milho na roça, entre 45 e 50 reais, mas dependendo da praça aí, chega a 52, variação do dia, então ainda está dando alguma oportunidade. Sugiro cautela aos produtores que, por mais problemas geopolíticos e desafios que nós temos no mundo, nós teremos uma entrada de milho muito grande, a expectativa de uma produção muito farta do milho segunda safra, e deixar para vender na boca da safra, como a gente fala, logo depois da colheita, no momento que estiver colhendo, pode ser um risco para o produtor rural. É porque tem preço aí, não é? A gente vê a safra que está, né, Exatamente. grande, tem tudo isso. Lei de oferta e demanda, né, Simone? Quando você tem uma oferta muito grande, o preço tende a ceder, porque a gente sabe que a gente tem desafio de armazenagem no Brasil, a gente tem muita soja que está dentro dos silos, dos armazéns ainda, dos armazéns metálicos. Uma grande salvaguarda para armazenagem aí são silos bolsas, né, que já está em falta em várias revendas. Aí os nossos colegas comentam que silo bolsa é aquele silo, aqueles plástico branco que fica sobre o solo ali, o pessoal coloca milho, armazena ali dentro, então é uma salvaguarda para quem vai armazenar milho, mas a gente sabe que o fluxo de caixa do produtor está apertado e ele vai precisar vender. Então quem tiver que vender, tiver que fazer fluxo de caixa no curtíssimo prazo, já programe suas vendas para não deixar muito no momento da colheita, que provavelmente vai ter uma pressão, de muito milho ao mesmo tempo, e segundo, pressão de frete, porque à medida que a safra começa a ficar muito forte, a quantidade de caminhões vai ficando mais escassa relativamente, o preço do frete tende a subir. E essas guerras aí, essa escalada na guerra aí, o travamento do Estreito de Hormuz pode gerar aumento do petróleo. Gerando aumento do petróleo, o que acontece? Diesel também sobe, deixa um pouco mais cara a logística. Isso come margem no milho. É esse o recado aí que tem lá com os produtores para adequar a sua comercialização ao seu fluxo de caixa e não ficar simplesmente esperando e ter que vender na boca da safra, que pode vender por um preço mais baixo do que o que está tendo hoje. Dona Alvan Maia, obrigada pela análise da semana. A gente segue acompanhando todo esse cenário, né? Esse cenário externo aí, as influências aqui dentro, né, no nosso mercado doméstico. Obrigada e até semana que vem, viu? Obrigado, Simone. Até semana que vem. Estejam preparados para capturar oportunidades que elas surgem o tempo inteiro. Que Deus abençoe essa safra. Tchau, tchau, querido. Até lá. Tchau. 3 horas.